Já parou para pensar na relação que existe entre merecimento e dinheiro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Uma das minhas paixões é estudar psicologia do dinheiro e a relação entre o ser humano e as finanças. Esse é um tema muito polêmico e conflituoso, mas que pode alavancar a sua carreira como terapeuta. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para curtir o meu trabalho aqui nessa rede social e nas demais. Então, se você quer acompanhar os meus vídeos, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo para você. Mas se você quer me acompanhar em outras redes sociais, você me encontra em todas elas como Michele Branquinho Psi. Vai lá me procurar e seguir um pouco do meu conteúdo. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com o que eu trago para vocês aqui. Bom, vamos falar sobre merecimento e dinheiro? Merecimento é uma palavra muito forte, né? E muita gente tem medo dessa palavra. Dinheiro é uma palavra conflitante. Tem dois temas que desde que eu estava na faculdade eu escuto de professores, supervisores, pessoas que já estão aí, né, na demanda aí, na profissão já há muito tempo, falam o seguinte: são dois temas conflituantes que existem na vida, é sexo e dinheiro. O ser humano não lida bem com sexo e com dinheiro. E na verdade é assim mesmo, né? E aí isso me chamou a atenção e eu fui estudar os dois. E gosto bastante do trabalho da sexualidade que eu faço no consultório e também do trabalho com a psicologia do dinheiro que eu faço no consultório e que eu trouxe para trabalhar com profissionais. Eu estudei bastante, continuo estudando e é uma das minhas paixões a psicologia do dinheiro. Sabe o que é a psicologia do dinheiro, gente? Ela se concentra na relação entre o indivíduo, o ser humano, e o dinheiro. Isso implica em três coisas, tá? Atitudes, crenças e comportamentos com relação às finanças. Já parou para pensar como você lida com isso? Para a gente chegar em merecimento, que é o nosso tema principal aqui, eu vou te explicar um pouquinho do que é a psicologia do dinheiro. Antes, eu quero te convidar a ativar as notificações aqui do meu canal para você receber os meus vídeos toda semana. E me seguir nas demais redes sociais com o nome Michele Branquinho Psi. Vai lá conferir o meu trabalho. Então, o que é a psicologia do dinheiro? Como eu já disse anteriormente, é a relação entre o indivíduo e o dinheiro. E como essa relação afeta as suas decisões, tá? Então, para que a psicologia do dinheiro possa estudar, ela trabalhou com três pilares: as crenças, as atitudes e o comportamento humano. E nós temos aí a tese de doutorado da doutora Valéria Meirelles, que é quem trouxe essa teoria para o Brasil, né? Vem aí de vários outros lugares do mundo. A gente tem Daniel Kahneman, que estudou isso muito bem. Tem o livro do Dan Ariely, que é muito bom, que é o Psicologia do Dinheiro. Já está traduzido em português e vocês encontram em qualquer lugar. Vale a leitura. Isso que eu tô falando aqui é um pouquinho do material deles, tá? Então, o que a psicologia do dinheiro entende como crença? Crença é tudo aquilo que você pensa sobre o dinheiro. Já viu aquelas falas assim: o dinheiro é a raiz de todos os males? Já viu? É o que você pensa sobre dinheiro, se ele é bom ou ruim, se a sua família acredita que rico não presta ou que rico é desonesto e assim vai, né? Já viu? Para pensar. As nossas famílias têm as suas crenças aí com relação a dinheiro. Qual é a da sua família? Isso é um dos pontos importantes para você entender a sua relação com o dinheiro. A psicologia do dinheiro explica isso muito bem. Outro ponto são os comportamentos financeiros. A forma como as pessoas gastam dinheiro, como elas investem dinheiro, como elas economizam, como elas gerenciam isso. Isso é o comportamento financeiro. E nós estudamos isso de diferentes formas. Por exemplo, o comportamento financeiro do brasileiro. Já viu tanto que a gente estuda essa questão do consumo? Isso é muito comum. A psicologia relacionada a essa área, né, da publicidade ou até do consumidor, estuda bastante isso. Mas o dinheiro também, a psicologia do dinheiro, ela entra nesse aspecto para entender como nós nos comportamos com relação ao dinheiro. E as atitudes, que muitas vezes as pessoas confundem atitude com comportamento. E não é a mesma coisa, gente. São coisas diferentes, tá? Atitude é a sua tomada de decisão. Como você faz as suas escolhas financeiras.
Como você decide investir? Por exemplo, eu decidi investir em ações. Como? Por quê? O que está acontecendo? O que baseou suas escolhas? Então, crenças, comportamentos e atitudes são os pilares que movem a psicologia do dinheiro e é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje e entender um pouquinho. Por exemplo, quem não busca bem-estar financeiro, não é? Todo ser humano busca bem-estar financeiro. E aí a minha pergunta para você é: o que te traz bem-estar financeiro? É sensação de satisfação? É sensação de segurança? E é sensação de tranquilidade? O que é? A psicologia do dinheiro, ela explora vários aspectos psicológicos, gente, do ser humano, que estão relacionados, por exemplo, num processo de compra. Por que você compra um celular da marca A ou da marca B? O que faz você escolher isso? Já parou para pensar que tudo isso afeta a nossa vida? Que os seus pacientes passam por essas questões e nem percebem? Por isso que eu trabalho com a terapia financeira. Eu trabalho com a questão financeira no consultório. E eu ajudo meus pacientes a terem escolhas conscientes. E com as escolhas conscientes, nós precisamos o quê? Mudar crenças. Revalidar as crenças que ele tem sobre dinheiro. E, consequentemente, mudar o comportamento dele com relação às finanças. Isso, em resumo, falando aqui para vocês em 2 minutos, né? É a psicologia do dinheiro que ela estuda. E esse, gente, é um dos temas que mais me apaixonou. Sabe por quê? Porque eu percebo que o dinheiro ele é uma área interdisciplinar. Quando a gente fala de dinheiro, nós vamos ter ali vários elementos. Que vai ter a psicologia, nós vamos ter a economia, nós vamos ter ali comportamento humano e várias outras coisas, marketing, né? O dinheiro, ele interliga várias coisas e o significado do dinheiro muda de pessoa para pessoa. E a relação que nós temos entre merecimento e dinheiro passa por esses 3 pontos que eu falei para você, que são a base de estudo da psicologia do dinheiro, que é o quê? Comportamento, atitude e crenças. Se você olhar, eu vejo isso muito, né? Assim, ainda mais quando eu estudo bastante sobre neurose de classe, eu vejo muito esse processo acontecer. A neurose de classe, na verdade, neurose é um termo criado, né? Ali da psicanálise, termo do Freud. E neurose quer dizer o quê? Conflito. Um conflito de classe. Quando eu venho de uma classe social e eu preciso mudar de classe, isso me afeta de alguma forma. Isso me afeta de alguma forma. E recentemente eu andei pensando bastante sobre isso e analisando algumas coisas e vendo como as pessoas se comportam em diferentes ambientes, em diferentes lugares e como algumas se tornam extremamente constrangidas, principalmente quando estão numa classe inferior e vão subir para uma outra classe, o que é o merecimento do trabalho delas. E como elas têm dificuldade com isso, né? E toda vez que eu falo sobre isso com os meus alunos, eu sempre tenho respostas interessantes sobre isso. Uma aluna, por exemplo, falando sobre isso recentemente, me contou que o pai dela teve um carro por 16 anos. E o apego naquele carro foi uma coisa tão grande que quando ele vendeu o carro, a família toda chorou. Isso ela já era adulta. Mas ela, os irmãos, o pai, a mãe, todos choraram. Por quê? Eles se apegaram naquele bem e ele se tornou parte daquela família. E o que isso quer dizer? Eu posso ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não sei lidar com o dinheiro. E eu não sei merecer o dinheiro. E muitas vezes isso passa pela sua autoestima. E aí nós vamos entender algumas coisas que levam a isso. Porque crenças de merecimento nos levam a viver assim. Primeira coisa, gente, são as crenças pessoais que nós temos. E as crenças sobre o dinheiro, elas estão relacionadas, essas crenças pessoais, tá? Porque nós vamos falar aqui de outros tipos de crença também. Estão relacionadas ao papel que você desempenha na sua vida. Isso está ligado à autoimagem, isso está ligado à autoestima. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim: Michelle, eu não me preocupo com marca, não. É ridículo isso, por que me preocupar com marca? E aquela pessoa repetiu aquilo tanto pra mim, que um dia eu perguntei pra ela, eu falei, fulano, legal, você não precisa se preocupar com marca, mas por que você precisa repetir tanto que você não se preocupa com marca?
Entende? Tem algo aí ligado à sua autoimagem. As crenças pessoais de autoimagem, elas mexem com a gente. Quer ver uma coisa interessante sobre isso? Você ser o único formado com curso superior na sua família. Já pensou? Você é psicólogo formado, é o único com curso superior na sua família. Te dá aquela sensação de que a sua imagem não está mais ligada à sua família? Você sente vergonha, por exemplo, de usar uma marca? Foi isso que essa pessoa me disse. Eu tenho vergonha porque as pessoas com quem eu sempre convivi não têm condições financeiras de ter nada assim. E eu tenho. E aí, às vezes, isso afeta muito. Eu escuto isso muito nos meus alunos e nos meus pacientes. Eu vejo que eu estou ganhando mais dinheiro que os meus irmãos. E é muito difícil e muito doloroso pensar nisso. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem crenças pessoais, sim. Você tem que se sentir digno de ter o seu dinheiro. Merecimento passa pelo se sentir digno de ter o seu dinheiro. Ou de ter ou de receber algo. Quer um exemplo? Você fica constrangido quando ganha um presente? Como é que você se sente quando ganha um presente? Já pensou nisso? Para aí e pensa. Como eu me sinto quando eu ganho um presente? Um presente de valor maior. Vamos colocar assim uma coisa que seja um bem material com valor maior. Como você se sente ao ganhar presentes? Aí isso vai gerando em você uma questão de merecimento. Você não se sente digno dele. Outra coisa, no Brasil, nós estamos começando a conscientizar sobre isso agora. Mas educação financeira não é uma coisa que se tem com facilidade. E a compreensão das suas finanças pessoais pode influenciar na sua capacidade de ganhar dinheiro, de economizar e de investir dinheiro. E isso vai gerar muitas coisas e você se torna uma pessoa propensa a tomar decisões erradas. Então, uma coisa que afeta o nosso merecimento é, sim, a nossa educação financeira. Quando eu não tenho uma educação financeira, nem que seja básica, né? Infelizmente no Brasil a gente não se preocupa com isso, né? Em outros países nós temos até nas escolas de educação infantil a educação financeira, que é o que a gente chama de economia doméstica, vamos colocar assim, né? A gente já vê isso acontecendo, nós não temos essa preocupação. E quando nós não nos preocupamos com isso, nós temos uma dificuldade de entender como investir, como analisar e qual fazer as escolhas corretas. E aí sabe o que isso gera, gente? Isso gera na pessoa uma sensação de que ela não merece ganhar dinheiro. Isso acontece com todos nós, já aconteceu comigo. Você tenta um projeto, não dá certo, você tenta outro e não dá certo. Eu sou uma pessoa que eu sou bem brasileira, tá? Eu não desisto, eu vou tentando até eu conseguir. E aí você vai tendo essa sensação nessas tentativas que não dão certo, de que você não merece. Só que na verdade você precisa aprender sobre o negócio que você quer construir, sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, sobre mercado, sobre marketing, várias outras coisas que a gente fala aqui o tempo todo. Então, esse ponto ele é muito importante. Outra coisa que afeta a nossa relação entre merecimento e dinheiro está no ambiente e na criação que você teve. A maneira como você foi criado, as suas experiências familiares, sociais, escolares até, né, trazem mensagens subliminares sobre o dinheiro na sua vida. E elas podem moldar claramente a sua percepção de dinheiro. Sabe, perder dinheiro, quem nunca perdeu na vida? Ganhar dinheiro, talvez tenha algumas pessoas que nunca tenham o prazer de dizer isso, eu já ganhei dinheiro, ou eu ganho dinheiro. Então, a forma como você foi criado, por exemplo, presta atenção na sua família. Uma vez eu atendi um paciente que ele me trouxe uma situação assim, não, eu vou fazer isso. Eu falei, mas você tem condição financeira para isso? Não, eu tenho, tal, não sei o quê. Eu falei, mas e aí? Não, mas na minha família é sempre... Eu falei, como é que é na sua família? Peraí, vamos parar aqui e vamos entender. E ele me contou, ele veio de uma família religiosa, onde as pessoas, né, da família dele falavam o seguinte, vamos investir que Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir. Olha que perigo que é isso, né, gente? Colocar nas mãos de Deus. Eu sou uma pessoa
que tem fé, eu acredito em Deus. E peço orientação para Deus para as minhas decisões. Mas assumir um compromisso para que Deus me honre com aquele compromisso, para que Deus abra os caminhos ou me ajude a ganhar dinheiro, é uma linha muito tênue isso, né, que eu estou falando. Não estou dizendo que você não deva ter fé e nem estou dizendo que você não precise buscar ajuda na sua fé. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. E quando eu falo do self, do terapeuta, eu falo muito dessa questão da espiritualidade, porque a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade sim. Só que tem um detalhe aí muito importante. Você não pode se eximir das suas responsabilidades. E a família dele tinha esse comportamento. E esse comportamento da família dele moldou o dele. E era por isso que ele tinha dívidas demais. E acreditava que em algum momento Deus iria salvá-lo. E nós fomos direcionando isso. E trabalhar com endividados é uma coisa muito interessante, porque endividado, ele tem uma autoestima baixíssima. Porque ele já não acredita mais em si. Ele já não acredita mais na capacidade dele de ganhar dinheiro, ele já não acredita mais na postura que ele precisa ter para enfrentar a situação, para negociar as dívidas, e ele acredita que ele não vai conseguir. Então nós fomos trabalhando para que ele conseguisse pagar as dívidas dele, e esse foi um caso de sucesso maravilhoso que eu tive no consultório com a psicologia do dinheiro, porque nós trabalhamos o perfil que ele tem sobre dinheiro. Nós trabalhamos as crenças que vinham ali dessa família de origem, as crenças pessoais que ele desenvolvia, todas essas questões relacionadas ao processo de desenvolvimento. Foi muito legal. A partir do momento que ele começou a ter um pouquinho mais de dinheiro, que as dívidas foram diminuindo, eu perguntei para ele: e agora, como você se sente? Ele falou para mim assim: eu sinto que eu preciso contratar um consultor financeiro para me ensinar a lidar com dinheiro. Eu falei: opa, meu trabalho aqui tá dando certo. Porque ele tinha um pouquinho mais de dinheiro, ele podia fazer outras coisas, talvez ele quisesse adquirir outras coisas, mas o que ele pensou? Eu quero buscar educação financeira, sabe? Isso é muito forte, gente. As nossas escolhas financeiras estão pautadas nas nossas emoções. Pare para pensar. Você tá numa loja. Você tem duas opções para você escolher. E o que é muito raro, né? Que às vezes a gente tem 3, 4. Hoje a gente tem 10 opções, fácil, né? Por que você escolhe A e não escolhe B? Ou por que escolhe B e não escolhe A? Já parou para pensar nisso? E são crenças, gente, que nós trazemos da nossa família. E nós temos que desenvolver isso do jeito certo, fazer as coisas do jeito certo. Nós temos que produzir as coisas que nós queremos através do dinheiro. Mas dinheiro não é ganhado, dinheiro é produzido. E aí a pergunta é: como você produz dinheiro? E a partir disso, você começa a pensar no seguinte, volto lá no que eu falei sobre crença pessoal. Se você não acredita que você tem uma autoestima boa, se você não acredita na imagem que você tem de si mesmo, se a sua imagem é destrutiva, você vai ter problema com a produção do dinheiro. Você não produz dinheiro da melhor forma. E isso não é legal. Isso é muito ruim. Você precisa aprender a produzir dinheiro da forma certa. E construir isso a partir de uma autoestima positiva. Construir isso vencendo as crenças que você tem. Para pensar. Sabe aquela fala comum assim na sua família? Que todo mundo fala sobre dinheiro? Qual é? Dinheiro é a raiz de todos os males, dinheiro não presta, dinheiro torna as pessoas más, ou dinheiro é vendaval. Já ouviu essa? Essa é muito comum, eu escuto muito no consultório, porque dinheiro na mão é vendaval. Quer dizer, você faz o furacão ali e depois você fica sem dinheiro rápido. Isso é uma coisa que acontece muito, sabia? Tem uma coisa interessante de pensar, que tem muita gente que tem uma atitude interessante. Não, o salário caiu na conta. Enquanto tem dinheiro lá, a pessoa tá gastando. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim: eu não consigo ver o dinheiro na minha conta. Eu quero ver minha conta zerada. Eu falei: por que você quer ver sua conta zerada? A coisa que eu mais acho legal, gente, é abrir minha conta ali das minhas aplicações e olhar para elas e ver se meu dinheiro tá rendendo. Porque eu quero chegar num momento onde o dinheiro trabalhe para mim. E não eu trabalhe para o dinheiro, para ter o dinheiro, mas o dinheiro vai trabalhar para mim. Isso é renda passiva.
Mas para que a gente atinja uma renda passiva, a gente tem que produzir dinheiro da forma correta. E isso é um grande problema. Tem gente que não se sente merecedor de ter dinheiro na conta. Tem gente que não tem reserva de emergência porque não se sente merecedor. E aí vem um outro ponto que eu quero falar com vocês, que é o que é autossabotagem. As pessoas se sabotam financeiramente. Sabe por quê? Porque tem sentimento de autodúvida, sentimento de inadequação, sentimento de que financeiramente você precisa se dar o que você quer, porque o dinheiro para você é beleza. Tem esse outro lado também, a beleza que o dinheiro traz. Então você precisa mudar isso. A autossabotagem, ela é constante e sutil, você não percebe. Eu tenho um cartão de crédito que eu criei para os meus pacientes e agora para os meus alunos também, eles também estão usando, né? Alguns precisam usar, principalmente para quem trabalha com essa área de oniomania, né? O que é a oniomania? É a compulsão por compras. E aí, eu trabalho bastante isso no consultório. E eu coloco 3 perguntas ali. Eu tenho dinheiro? Quando você para ali, vamos supor que você quer comprar uma bolsa. Uma bolsa, tal, essa bolsa, ela custa X. Tá, eu tenho dinheiro? Se você respondeu não, nem vai para as 2 próximas perguntas, tá? Para nessa. Mas se você respondeu sim, vamos lá. Eu preciso comprar? Eu realmente preciso? Se pergunta por quê. Se você respondeu não, já parou aí. E aí você vem para a terceira. Tem que ser agora? Eu preciso disso aqui agora? Se você respondeu sim para as 3 perguntas, beleza, vai lá e compra. Se respondeu não para uma que seja, para. Você não deveria estar comprando. Pare para pensar quantas coisas você já comprou que depois você se arrependeu. Muita gente passa por isso, porque o mercado do consumo, ele é muito grande. E o fato de você talvez consumir muito não quer dizer que você se sinta merecedor do dinheiro, pelo contrário. Talvez você administre mal o seu dinheiro porque você não se sente merecedor de ter dinheiro. Você acredita que você não pode ter dinheiro. E aí você gasta o seu dinheiro todo para acabar com isso logo, para que você não mereça ter dinheiro. Gente, isso é muito forte. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também é sobre a questão da realização pessoal. Por quê? Você se sentir bem-sucedido te traz o quê? Qual é a sensação de ser bem-sucedido? Para aí agora. Fecha seu olho. Respira fundo. 3 vezes. Respira fundo e se pergunta: o que para mim é ser bem-sucedido? Aí de olho fechado. É ter uma família? É ter um trabalho que você seja reconhecido? É ter dinheiro para sustentar a sua família? O quê? O que é ser bem-sucedido para você? Agora abre os olhos e veja o que você refletiu aí. Esse sentimento de ser bem-sucedido impacta diretamente a sua vida financeira. O que te faz ser bem-sucedido é a sua relação emocional com o seu trabalho, com a sua família, com o seu dinheiro, mas antes de qualquer coisa, com o autoconhecimento. Eu cito muito Maslow, que eu gosto muito do trabalho dele. E eu até já citei aqui em outros vídeos um pouco do que eu falo sobre ele. Citei inclusive que eu acho que os psicólogos usam muito pouco o Maslow, deveriam usar mais, né? E o Maslow, ele tem uma teoria onde ele fala das necessidades humanas, onde está ali na base da pirâmide das necessidades humanas, as nossas necessidades fisiológicas, e delas depois vem as necessidades de segurança, que é ter uma casa, ter um carro, né? Ter um trabalho, ter uma realização profissional. Depois vem relacionamentos, depois vem a nossa autoestima e por último a realização, né? A autorrealização. E ele dizia que 98% das pessoas morriam sem essa realização. E lá no topo, nessa parte da autorrealização, ele fala sobre as BNEEDs. As BNEEDs são as necessidades de uma pessoa com autorrealização.
E uma dentre as 16 BNIDs, as metas, necessidades de um autorrealizado, é merecimento. Ele coloca lá o merecimento, ou seja, 2% das pessoas atingem a autorrealização, né? Chegam ao topo dessa pirâmide. Então, quer dizer, merecimento é algo importante? É. Para se você se sentir merecedor do que você tem, ou do que você faz, ou de quem você é, você precisa de autoconhecimento. E se você fosse dar uma nota de 0 a 10, para o quanto você tem realização pessoal, que nota você se dá? Realização pessoal passa exatamente por aquilo que eu desejo. E tem muita gente que foge da realização pessoal, colocando a beleza como uma das metas, necessidades mais importantes. Dentre as metas, necessidades que o Maslow fala, eu até vou fazer um vídeo sobre isso futuramente, tá? Falando sobre as meta necessidades que o ser humano tem. Entre elas tá a beleza. A beleza é você admirar o belo e buscar o belo. E aí tem muita gente que foge da realização pessoal, porque às vezes é frustrado em um casamento, é frustrado profissionalmente, foi muito reprimido pela família e assim por diante. Ele usa o dinheiro como a beleza. O que eu quero dizer com isso? Ele compra aquilo que ele acha belo. Ele coloca na vida dele aquilo que ele acha belo. E ele gasta o dinheiro com o que ele vê como belo. E isso afasta essa sensação de merecimento do dinheiro. Sabe por quê? Porque você não se sente realizado. E se você não se sente realizado, e se esse exercício que eu fiz aqui, que eu pedi para você pensar, te mostrou que talvez você não tenha realização, talvez você precise buscar autoconhecimento. Gente, e finanças passa por autoconhecimento, sim. Autoconhecimento financeiro é muito importante. Quer um exemplo simples? Sabia que mais da metade dos brasileiros não tem uma planilha que seja uma planilha simples para controlar os seus gastos? Sabia disso? Pois é, isso é forte, né? A maioria dos brasileiros não tem. E sabe por que os brasileiros não fazem isso? Porque o brasileiro se julga um povo muito sofredor. Isso aqui é uma crença forte do brasileiro, que ela é quase que, assim, geral, que a gente fala isso, que o brasileiro é um povo sofredor. Já parou para pensar o que está incutido nisso? Isso está muito ligado à nossa história, ali de um povo que nasceu talvez de escravos, de imigrantes, que lutaram muito para ter o que tem. E esforço tem que ser reconhecido. Mas o esforço tem que ser reconhecido e premiado. Nós olhamos para o esforço como se fosse algo muito negativo, como se fosse algo que nunca mudasse. Sabe, nós precisamos aprender a comemorar as nossas pequenas recompensas, as nossas pequenas conquistas, aquilo que foi conquistado por você. Por exemplo, por que a gente faz festa de formatura? Você está comemorando uma conquista. Por que as pessoas fazem festa de casamento? Por que as pessoas fazem festa de aniversário? Nós precisamos comemorar as nossas conquistas. Esse comemorar as conquistas traz merecimento. Esse comemorar as conquistas traz reconhecimento e me mostra que eu posso alavancar ainda mais. Então, eu alcanço, eu comemoro, eu sinto, eu vivo o merecimento dos lucros que eu tenho daquilo que eu me esforcei. E aquilo se torna um trampolim para uma próxima conquista e uma próxima conquista. É assim, eu gosto muito de brincar com o pessoal que trabalha comigo, que é que foguete não tem ré. Sabe por que foguete não tem ré? Porque você precisa pensar nisso. Eu me esforcei, mereci, comemorei, vamos para a próxima. E assim nós vamos subindo. Se você sente que você não tem merecimento, é hora de você pensar em buscar na terapia um processo de autoconhecimento financeiro. As suas emoções afetam a sua relação com o dinheiro. Cuidado com isso. Então, gente, para fechar esse tema, que eu sei que ele é um pouco pesado e faz a gente refletir bastante, lembre do seguinte:
Você precisa reconhecer que o dinheiro, ele é uma fonte de segurança, de saúde, de conforto e de oportunidades, né? E você precisa trabalhar a sua relação entre emoções e dinheiro para que você alcance o que você quer. Não despreze o que você tem hoje. Valorize o que você tem hoje, viva o que você tem hoje, mas use isso como um recurso para você alcançar mais. Quando você despreza, você perde, mas quando você valoriza o que você tem, pode não ser aonde você gostaria de estar. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você não gosta de onde você está. Se você está comigo até agora assistindo esse vídeo, é porque você não gosta de onde você está. Mas o que você tem hoje é o primeiro passo para você caminhar para outras coisas. Então eu queria te deixar com essa reflexão e dizer para você, a relação entre merecimento e dinheiro passa pelo seu autoconhecimento, seja emocional, seja de autoimagem, seja de crenças, seja de valores, seja de comportamentos, de atitudes focados no dinheiro. Espero que esse vídeo te ajude. Não deixa de seguir o meu canal e acompanhar, toda semana tem vídeo novo aqui.